em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo, amiga ouvinte internauta. Estamos chegando para esclarecer as dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E você pode participar com a gente enviando o WhatsApp 859-9273-4353. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, entre em contato com a nossa produção. E ele está aqui para esclarecer as dúvidas na área do direito previdenciário. Professor Paulo Bacelar, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Tudo bom? Todos os ouvintes do programa Alerta Geral, estamos aqui mais uma vez para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas de todos os ouvintes sobre direito previdenciário. Ok, professor Paulo Bacelar, muitas perguntas na edição de hoje e o nosso ouvinte pode participar enviando aqui o WhatsApp para a nossa produção. A gente começa com a pergunta da Francisca Icó. Tenho 57 anos, trabalhando de auxiliar de serviços gerais. Eu sou concursada do município desde 1996. Eu já posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Marcos, faça as contas aí, Marcos, pelo amor de Deus. 96 dá quanto tempo? 96 para agora são 28, né? 28 anos. Com 57 anos de idade, ela precisa ter 30 anos de contribuição. Aí se ela tivesse 62 de idade, ela já tinha direito à aposentadoria, porque precisa de... Se ela tivesse 62, ela precisaria de 25 anos de contribuição. Então, com 57, ela só se aposenta com 30. Então, ainda precisa de mais 2 anos para ela poder se aposentar. Ok, obrigado pela participação em Icó, Francisca. Agora, de Santa Quitéria, tem a pergunta da Célia. Como faço para pagar alguma coisa para que eu possa poder ter direito à minha aposentadoria quando chegar à idade? Eu tenho 52 anos e não contribuí com nada, sou dona de casa. E ela diz mais, professor Paulo Bacelar, meu esposo trabalhou 19 anos de carteira assinada e contribuía, mas depois que saiu, deixou de recolher para o INSS. Com quantos anos ele pode ir atrás da aposentadoria? Bom, no caso dele, né, basta que ele ainda continue contribuindo, pelo menos uma contribuição por ano, como individual, como facultativo, 6 meses, mas como individual 1 ano, e ele possa se aposentar apenas com 65 anos de idade. Quando ele tiver 65 de idade, ele pode se aposentar. No caso dela, ela tem 52 anos de idade. Se ela começar a contribuir agora, ela vai se aposentar daqui a 15 anos. Então ela se aposenta com 62 mais 5, 67 anos de idade. Então ele se aposenta com 65 e ela se aposenta com 67, mas ela precisa começar a contribuir agora, não pode perder tempo e pagar a partir de agora a contribuição previdenciária para ela se aposentar daqui a 15 anos. Amigos e amigas de Santa Quitéria, o nosso muito obrigado pela audiência. Abraço para vocês. O Silva participa com a gente, ele é de Quixeramobim. Gostaria de saber se a pessoa que tem câncer pode se aposentar e ter algum benefício. Essa pessoa trabalha em uma empresa. Professor Paulo Bacelar. Sim, se a pessoa tem câncer, está com a impossibilidade de trabalhar, ela tem que dar entrada na aposentadoria ou no auxílio-doença, se a incapacidade for provisória, mas se o problema já está muito agravado, ela pode ter direito à aposentadoria por invalidez, então tem que requerer isso logo imediatamente. De Milhã tem a pergunta da Maria. Tenho 69 anos e 26 anos de contribuição, 69 de idade, 26 de contribuição como professora. Eu tenho perda salarial quando me aposentar? Olha, nessas condições dela aí, de idade e tempo, ela tem direito à aposentadoria integral, ou seja, com a última remuneração. Agora são excluídas algumas gratificações. Aí teria que ver o contra-cheque dela para orientar, mas
ela já tem direito à integralidade e à paridade também, porque já tem direito à aposentadoria. Antônio em Marco, professor Paulo Bacelar. Minha esposa é professora, tem 30 anos de contribuição e 52 anos de idade. Quando se aposentar, qual o valor do salário que ela poderá receber? Ela vai se aposentar com a média de contribuições, com um percentual da média. Ou seja, vai se fazer uma média de contribuições de tudo que ela contribuiu até hoje, desde 94, desde julho de 94, e vai se aplicar uma média, vai se aplicar um percentual sobre essa média. Como ela tem quantos anos? Tem 30 anos, 30 de anos contribuição. de contribuição. Ela vai se aposentar com 15 mais 15 dá 30, né? 15 vezes 2, 30, 60, 90% da média. Ela se aposenta aí bem, com 90% da média de contribuições de todo o período contributivo que ela contribuiu desde julho de 94. Mas qual a idade para ela se aposentar? Aí ela teria que ter 62 anos de idade. Ela não fala a idade, né? É 52. Então aí ela se 62. aposentaria com 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição, já com mais de 100% da média de contribuições. Ok, abraço para você, Antônio, em Marco, a sua esposa também. O xará Marcos Benevides, em Acopiara, professor Paulo Bacelar, faz a seguinte pergunta. Meus pais são agricultores e já estão com a idade de se aposentar. Eu gostaria de saber se existe diferença entre a aposentadoria rural e a aposentadoria por idade. Qual a mais benéfica? A pergunta do meu xará Marcos, em Acopiara. Não, o trabalhador rural, ele só se aposenta por idade, a não ser que ele tenha contribuições híbridas. Tem um tempo trabalhado na agricultura e um tempo trabalhado na zona urbana. Aí teria que fazer o cálculo para ele poder se aposentar com 65 anos de idade também, que é a aposentadoria híbrida. Mas ele pode se aposentar por idade no rural, que é um salário mínimo, ou se ele tivesse vínculos urbanos, ele também se aposentadoria por idade, mas seria uma média de contribuições. Então a diferença entre a aposentadoria urbana e a aposentadoria rural é que a aposentadoria rural é uma média de contribuições. Desculpa, a aposentadoria rural é um valor fixo de um salário mínimo. E a aposentadoria por idade urbana é feita uma média de contribuições de todo o período contributivo. Professor Paulo Bacelar, 57 anos de idade, 30 anos de carteira assinada. Quero saber quantos anos faltam para me aposentar. Eu posso pedir aposentadoria parcial pelos 30 anos? Quem faz a pergunta é o Pinheiro, em Fortaleza. Não existe mais aposentadoria parcial ou proporcional, né? Ou ele tem direito ou não tem. Então, com 57 anos e 30 de contribuição, ele ainda não tem direito a nenhuma regra de transição e nem aposentadoria por idade, que teria que ter 65 anos de idade. Algumas regras de transição exigem pelo menos 35 anos de contribuição, que é o caso dele, ele só tem 30, né? Então ainda não tem nenhuma regra de transição ainda e também não tem direito a nenhuma aposentadoria que seja proporcional ou parcial. De Fortaleza também, o nosso ouvinte, o José, pergunta, professor Paulo Bacelar, trabalhei 13 anos de carteira assinada e agora estou com 15 anos que não contribuo. O que devo fazer para continuar recolhendo para o INSS? Eu posso pagar como autônomo? Pode, se ele for autônomo, né, se ele trabalhar por conta própria, ele é chamado de contribuinte individual. Então ele pode contribuir na alíquota de 11%, que é a alíquota simplificada, no código 1163, ou se ele quiser contribuir um valor acima do salário mínimo, ele contribui com o código 1007, que é de 20% sobre o valor que ele vai ter de remuneração. No caso aí, o que ele apurar por mês, ele paga 20% sobre esse valor, e aí no código 1007. Pergunta agora que vem de Barreira, a Claidiana. Claidiana, abraço para você, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. A pergunta dela, minha mãe é aposentada por curatela e o meu tio tem outro benefício no nome dele. Ele pode acabar com essa curatela do juiz, só que ela já tem idade de 58 anos. A minha mãe é agricultora, entendeu, professor Paulo Bacelar? Bom, se ela é curatelada, se ela é interditada, só o juiz é que pode determinar se ela ainda tem condições de ter um curador, de ter um representante legal ou não. Então, nenhuma pessoa pode derrubar isso. Quem pode fazer isso é o juiz através de um processo judicial.
Ok, pergunta agora da Helena em Pacajus, tenho 57 anos, eu recebi o Bolsa Família e fui cortada, pagava o INSS pelo código. Como foi cortado do Bolsa Família? O INSS disse que eu tenho que pagar pelo facultativo, eu tenho 11 anos de contribuição. Exatamente, para quem está no CAD único, é família de baixa renda, ela pode contribuir no código no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, ou se ela não tem renda nenhuma, o Bolsa Família não é considerado renda, se ela não tiver renda nenhuma e foi dona de casa, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo, que é no código 1929. Mas para contribuir no código 1929, não pode ter nenhuma renda declarada no CAD único. Professor Paulo Bacelar, vem agora uma pergunta sem identificação e nós pedimos aqui aos nossos ouvintes, você que tem alguma questão, alguma pergunta, você pode enviar aqui para o nosso WhatsApp, o 859-9273-4353. Importante você colocar o nome e também a cidade de onde você está ouvindo o nosso programa. Minha mãe é pensionista do Estado e recebe uma pensão por morte do meu pai. Ela recebeu uma carta do INSS onde eles estão solicitando uma comprovação do BPC Loas, pois ela tem uma deficiência que a impede de trabalhar. Mandei todos os documentos solicitados e ela está com os dados até no CRAS. Ela pode perder o BPC por conta dessa averiguação, professor Paulo Bacelar? Olha, quem é pensionista, seja do INSS ou seja do Estado, não pode ter um benefício assistencial, não pode ter um BPC, porque esse benefício é inacumulável, ou seja, você não pode acumular o BPC com um benefício previdenciário, ou um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por idade e também uma pensão por morte. Então, no caso aí, o INSS está certo em cobrar, né, em suspender o benefício, porque ele não pode haver acumulação e o INSS poderá até cobrar do valor que a senhora recebeu nesse tempo em que estava recebendo conjuntamente a pensão junto com o BPC. Gorete, em Canindé, faz a seguinte pergunta. Tem uma pensão por morte de meio salário cadastrada no Baixa Renda. Eu já tenho 53 anos e 12 anos de carteira e quero pagar para completar os 15 anos. Eu posso pagar como Baixa Renda? Não, ela pode contribuir sim, ela pode se aposentar com 15 anos, mas ela não pode contribuir com uma alíquota de 5% do salário mínimo, porque ela tem renda, a renda da pensão. Então ela pode contribuir com o código de 1163, que é o código, com o código 1473, que é o código de 11% do salário mínimo como facultativo. Essa pode, mas ela não poderia contribuir com um código de 5% de salário mínimo, que é o 1929. Essa ela não pode. Ela só poderia contribuir com o código 1473. Mais uma pergunta sem identificação na edição de hoje. Tenho 33 anos e meu esposo tem 42. Nós pagamos o sindicato e moramos em Choró. Queremos saber quais os benefícios que nós temos, que a gente tem pagando o sindicato, professor Paulo Bacelar. Olha, benefício previdenciário nenhum. O sindicato ela não é uma agência do INSS, ela não é uma autarquia federal, você não contribui para o sindicato para poder se aposentar. Você contribui para ter direitos que o sindicato vai te oferecer. Aí pode ser vários os direitos. Aí tem que ver com o sindicato quais são esses direitos. Mas em termos de aposentadoria, não é obrigatória a contribuição para o sindicato. Mais uma pergunta que vem de Choró. Minha mãe recebe uma pensão por morte do meu pai e esse ano completa a idade para se aposentar. Se ela der entrada na aposentadoria, ela perde a pensão que recebe pelo meu pai? É a pergunta da Fernanda Costa e muitas perguntas nessa modalidade aqui, né, professor? Não perde. Às vezes as perguntas se casar de novo, se perde a pensão, né? Não perde a pensão se tiver aposentadoria. A aposentadoria ela é acumulável, ou seja, pode ter dois benefícios. Pode ter a pensão por morte, como pode ter também a aposentadoria. Agora, professor Paulo Bacelar tem a pergunta da Maria Luzia, em Iguatu. Tenho carteira assinada, 17 anos com meio salário e sou MEI. Como está a situação da minha aposentadoria? Eu já tenho 51 anos. Olha, ela vai ter que ter 15 anos de contribuição e ter 62 anos de idade. Então, se ela ainda não tem ainda a idade mínima, ela só vai ter que esperar a idade, continuar contribuindo, já que ela é MEI, né? E ela vai continuar contribuindo, porque o MEI é obrigatório a contribuição enquanto for MEI, e ela tem que pagar até completar os 62 anos de idade.
Rosiane, em Aracati, pergunta: queria saber se eu tenho direito ao BPC Loas ou auxílio doença, pois eu tenho epilepsia e no meu laudo tem que eu não posso trabalhar. Eu nunca contribuí para o INSS. A pergunta da Rosiane, em Aracati. Se ela não contribuiu, ela não tem direito a nenhum benefício agora. Ela só teria direito a algum benefício se ela começasse a contribuir agora e tivesse algum problema depois que começasse a contribuir, alguma incapacidade para o trabalho. A epilepsia, eu até coloquei no meu post do Instagram essa semana sobre a epilepsia. Dependendo da atividade, pode gerar direito a um auxílio-doença, a uma aposentadoria por invalidez. A minha conta no Instagram é Paulo Bacelar ADV e você pode olhar lá o que foi postado sobre a epilepsia. E aí, se ela não contribuía, ela não era assegurada da Previdência, e aí somente começando a contribuir agora, e lá na frente, se tiver uma incapacidade para o trabalho atestada em laudo, após o início das contribuições, ela poderia ter um benefício. Ou aos 65 anos, né, professor Paulo Bacelar? Agora, ela poderia sim, Marcos, ter direito ao BPC aos 65 anos, mas que seria o IBPC idoso, não teria nada a ver com a doença dela, né? Em relação à doença dela, poderia ter direito a um BPC ao deficiente físico, ao deficiente, na verdade. Mas aí teria que analisar muito essa questão da documentação para ver se enquadraria na questão do BPC. De Fortaleza tem a pergunta, professor Paulo Bacelar, da Ana Diana. Tenho 42 anos e 17 anos de contribuição. Faltam quantos anos para a minha aposentadoria? Um pouquinho, né, professor? Muito tempo ainda, né? Pelo menos 20 anos aí para ela se aposentar, porque nesse caso ela só se aposenta por idade. No caso dela, mais 20 anos, ela vai estar com 37 anos de contribuição. Tem 17 hoje, mais 20, 37. Então ela vai se aposentar, Marcos, com 104% da média de contribuições. A mulher que trabalha até os 37 anos de contribuição e atinge 62 anos de idade. Ela se aposenta com 104% da média de contribuição. Quer dizer, aumenta 4% de tudo que ela contribuiu. Né? Demora um pouquinho mais, mas tem vantagens. Tem né? a vantagem. A não ser que ela pague somente sobre o salário mínimo. Aí não tem vantagem nenhuma, né? Tá certo. Obrigado pela participação, Ana Diana. O José Carlos, em Pacajus, participa com a gente. Eu sou vigilante e recebo insalubridade no meu pagamento. Isso me faz receber futuramente a aposentadoria especial. Olha, o vigilante ele já tem direito à aposentadoria especial, mas o fato de receber insalubridade não interfere nesse benefício. Ele pode ou não pode receber insalubridade. A insalubridade é um direito trabalhista. Ele tem direito a receber a insalubridade, mas isso não impede que ele receba uma aposentadoria especial se ele não tiver recebido a insalubridade. Então ele vai se aposentar com 25 anos de contribuição como vigilante, mas tem que ter 60 anos de idade. Mais uma pergunta sem identificação, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 62 anos e 11 anos de contribuição juntos com o MEI. Eu dei entrada na aposentadoria, mas foi negado. O que está faltando? No caso aqui, como não tem identificação, 62 anos, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, né, professor? Mas mesmo que seja homem ou mulher, não teria direito... É porque eu só tenho apenas 11 anos, 11 né? anos, porque se a pessoa fala em 62 anos, vou entender que é mulher. E mulher tem que ter 15 anos no mínimo. Tanto mulher como homem precisa ter 15 anos. Então, o indeferimento do benefício foi por conta de não ter ainda atingido a carência mínima de contribuições, que é de 15 anos. E aí, independente de ser homem ou mulher, como são 11 anos, faltam 4. Se fosse mulher já teria idade e o homem também, né? Já teria completado os 65. Isso. Ok. Rosana, em Tianguá. Meu pai tem 60 anos e nunca contribuiu para o INSS. Ele pode se aposentar? Não, a aposentadoria é um direito previdenciário e exige contribuições. Aí se ele não tinha contribuições, aí não tem como se aposentar. Flávia, em Iguatu, participa com a gente. A minha irmã está grávida de 5 meses. Ainda dá tempo dela pedir o auxílio maternidade? Quais critérios ela precisa atender? Olha, se ela nunca contribuiu, ela não tem ainda tempo para pagar a carência mínima, que é de 10 contribuições mensais. Mas existe uma decisão judicial que basta que tenha uma contribuição antes do parto. Então, nesse caso, ela poderia ter direito, precisaria orientar melhor, mas
poderia ter direito judicialmente a esse benefício. Melissa, em Calcaia, o pai do meu filho morreu em um acidente de trabalho. Temos direito a receber uma pensão por morte? Como devemos fazer? Com certeza, a pensão por morte é concedida para os dependentes, esposa e filhos, até 21 anos de idade. Então, se ele estava trabalhando e teve um acidente e faleceu, ele era assegurado na data do óbito e ele tem que deixar a pensão por morte para os seus dependentes. Ela tem que fazer o requerimento através do meu INSS. Professor Paulo Bacelar, o Alerta Geral Caminhos da Aposentadoria sai de Calcaia e vai agora para Fortim. De uma ponta a outra, exatamente, professor Paulo Bacelar, atendendo agora a Dolores Silva. Resposta para ela: sou professora do município e já tenho 12 anos de contribuição. Gostaria de saber se já consigo pedir a minha aposentadoria. Não, ainda não. É professora, se tiver só 12 anos, tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição para se aposentar como professora. Poderia se aposentar até menos, mas com qualquer atividade, não como professora. E ela teria que ter 62 anos de idade. De Fortim para Guaraciaba, professor Paulo Bacelar, gostaria de saber quais critérios para conseguir se aposentar com mais de um salário. É só contribuir com mais de um salário, bem mais do que um salário, e contribuir por muito tempo. Porque você tem que entender o seguinte: o homem se aposenta com 60% de tudo que contribuiu até 20 anos de contribuição. Passando de 20 anos de contribuição, ele aumenta 2% na média, 60% mais 2% para cada ano que passar dos 20. Já a mulher, com 15 anos de contribuição, ela se aposenta com 60% de tudo que ela contribuiu e aumenta 2% do que passar dos 15 anos. Então, cada ano que passar dos 15 anos, ela ganha 2% para somar os 60% iniciais para ela se aposentar. Então, para se aposentar com um valor maior do que o salário mínimo, você teria que ter um valor maior de contribuição, pagar 20% sobre esse valor maior, por exemplo, pagar sobre R$6.000. Você vai pagar 20% sobre 6 mil, que dá R$600 por mês. Não é isso? 600, 6 mil, duas vezes. Não, vai pagar R$1.200 por mês. R$1.200 por mês. E você vai ter que ter um tempo muito grande para poder ter um percentual dessa média de contribuições. Então, para se aposentar com valor acima do salário mínimo, tem que pagar mais do que o salário mínimo e por um tempo maior. Agora a pergunta que vem de Sobral, professor Paulo Bacelar, quem participa com a gente é o Ivan. Tenho 60 anos e já completei 16 anos de contribuição. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Ainda não, né? Ainda não, Ivan. Você precisa ter 65 anos de idade. Tem que esperar mais 5 anos. Fechou aí o tempo de contribuição, que é mínimo de 15, já tem 16, mas ainda pela idade faltam 5 anos. A Dinaísa, em Acopiara, professor Paulo Bacelar, gostaria de saber quais os critérios para conseguir o auxílio maternidade. Precisa ter contribuído para o INSS? Só pode receber uma vez? São as dúvidas aí da Dinaísa, em Acopiara. Não, o salário maternidade é pago para o momento do parto. Para quem é segurado da Previdência, que esteja contribuindo com o INSS, e quando tem um filho. Você pode ter vários filhos e vários salários de maternidade, mas precisa estar na condição de segurado em todas as vezes que tiver o parto. No parto precisa ser segurado da Previdência. Agora, para ser contribuinte individual, precisa ter 10 meses de contribuição antes do parto. Por isso que precisa começar a contribuir antes de engravidar. Muito obrigado pela participação, valeu, abraço para você que sintoniza o programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. A Rosana Barros, em Pentecoste, professor Paulo Bacelar. O meu filho tem 5 anos e foi diagnosticado com TDAH. Será que ele tem direito ao LOAS ou algum outro benefício? É possível, mas precisaria ver o laudo médico para saber quais são os efeitos que traz esses impedimentos para essa pessoa que tem TDAH. Nem sempre o TDAH vai gerar direito a um benefício, mas é possível. Mais uma pergunta que vem de Pentecoste. Quem pergunta agora é o Vanderlei. Sou MEI e tenho minha própria empresa há 7 anos. Eu gostaria de saber como posso fazer para contribuir para o INSS. Qual a melhor forma? Ele já é MEI, né? Já é MEI, né? É MEI, já é empresário, então já contribui com a Previdência. Toda vez que o seu contador te manda o boletozinho do DAS MEI, você já está contribuindo com a Previdência. O Guto em Fortaleza, voltando agora para Fortaleza, Guto pergunta: tenho 2 empregos e faço contribuição para o INSS 2 vezes todos os meses. Isso vai influenciar em
alguma coisa na hora da minha aposentadoria? Com certeza. Cada vez que você contribui, cada empresa que você contribui aumenta o salário de contribuição. Ou seja, na hora de fazer a média de contribuições, vai fazer a média de todo o período contributivo e de todas as contribuições. Então, naquele mês será somado as duas empresas. O tempo não aumenta, que é o mesmo, mas o salário vai aumentar porque vai somar os dois salários. Professor Paulo Bacelar, o Cícero em Icó pergunta: eu tenho 9 bicos de papagaio e uma hérnia de disco. Estou recebendo auxílio-doença por tempo determinado. Isso vai gerar a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? O laudo médico é que vai dizer se a pessoa está incapacitada ou não para o trabalho. E esse laudo vai dizer se essa incapacidade é permanente ou provisória. Se for permanente, ele tem direito à aposentadoria por invalidez. Angelina Lima, em Santa Quitéria. Tenho um benefício BPC, eu tenho que renovar minha CNH. Será que eu posso perder o meu benefício? Ela tem o quê? Ela tem o BPC. Aí ela precisa renovar a CNH. Não, ela está perguntando se tem algum problema. Não tem problema nenhum. Pode Não, renovar o BPC. Pode renovar a carteira sem problema nenhum. Tranquilamente, viu, Angelina? Obrigado pela participação. A Patrícia, em Baturité, pergunta, professor Paulo Bacelar: minha mãe tem 55 anos, ela já pode dar entrada na aposentadoria? Ainda não. Tem que ver qual a atividade dela, né? Se ela for trabalhadora rural, ela teria já direito a pedir o benefício, com as provas apresentadas do trabalho rural durante 15 anos. Com 55 anos de idade, ela tem direito à aposentadoria. Agora, trabalhador urbano tem que ter 62 anos de idade. De Juazeiro do Norte, vem a pergunta da Gisele. Meu filho é autista e nós temos o laudo do médico. Eu queria saber se ele tem direito a algum benefício do INSS. Tem direito ao BPC, se for o caso da família ser de baixa renda. Ou seja, se a renda familiar per capita for menor do que 1/4 salário mínimo. A gente teria que analisar essa questão da família para poder orientar melhor. O Flávio, em Iguatu, professor Paulo Bacelar, sou aposentado e estou com alguns problemas de saúde. Eu posso ter um auxílio do INSS ou apenas a aposentadoria? Não, pode ter um auxílio-doença, um auxílio provisório. O auxílio-doença é chamado de benefício por incapacidade provisória. Mas assim, ele já é aposentado. Se ele é aposentado, desculpa, eu perdi essa informação. Não, o aposentado não tem direito ao auxílio-doença. Ele é obrigado a contribuir se estiver trabalhando, mas não tem direito a um novo benefício. José Carlos, em Fortaleza. Eu estou afastado da empresa por um acidente há 3 meses. Eu queria saber se eu consigo auxílio do INSS e como fazer. Ele já está aposentado, né? Não, ele está afastado da empresa por um acidente. Ele já está. Se ele está afastado, já era para estar recebendo o benefício, né? Porque o afastamento... Pela pergunta dele, ele não está, né? Não está, A empresa ela é obrigada a pagar o salário daquela pessoa somente por 15 dias. Depois de 15 dias, aí ele tem que passar para o INSS, ele tem que estar já pedindo o benefício ao INSS. Mônica, em Fortaleza, tenho 60 anos de idade e 29 anos de contribuição. Mônica pergunta o seguinte: será que eu posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Não, somente com 62 anos de idade. Francisco Zildo não mandou aqui a cidade. Abraço para você, seja bem-vindo, Francisco. Tenho 59 anos e 35 anos de contribuição. Eu já posso me aposentar? Eu me encaixo em alguma regra, professor Paulo Bacelar? 59 de idade? Ele tem 59 de idade e 35 de contribuição. 35 não. Ele teria que ter 101 pontos, ainda não atingiu 101 pontos. Quando atinge 35 anos, vamos para o tempo para as regras de transição, né? Então, 35 anos ainda não tem direito à regra de pontos, que tem que ter 101 nesse momento, né? 59 mais 35 dá 94, então ele não tem 101 pontos. Ou ele teria que ter a idade mínima, que é 63 anos e meio, 63 anos de idade e meio. Também não tem 59 anos. Vamos para a regra de pedágio. Se ele tem 35 hoje, ele teria 34 anos em 2019. Então, desculpa, ele teria 30 anos em 2019. Então, em 2019, ele tendo 30 anos, ele terá que ter o pedágio de 100% do que faltava para atingir os 35, ou seja, 5 anos. Então, se ele pagar o pedágio de 5 anos, ele se aposenta. Ou seja, daqui a 5 anos ele se aposenta. 35 ele já fechou,
mais o pedágio, mais 5. Então ele se aposenta com 40 anos de contribuição. E quanto de idade? 64 de idade. 64, Então, um, ele ano, vai ter um ano a direito- menos do que a regra normal, né? 59 com 5 dá 64. Então ele contribuindo daqui a 5 anos, continuando contribuindo daqui a 5 anos, ele se aposenta antes dos 65 de idade, se aposenta com um ano a menos. Ok, abraço pra você, obrigado, viu, Francisco? O meu xará agora, o Marcos, em Calcaia, pergunta: a minha mãe faleceu há pouco mais de 3 meses e ela tem um valor para receber do FGTS. Eu, como filho, eu tenho direito a resgatar esse valor que está na caixa, professor? Tem, mas ele precisa fazer um requerimento judicial para liberação do pagamento, através de um alvará judicial. Então precisa procurar um advogado para entrar com pedido da justiça pedindo a liberação do dinheiro através de um alvará judicial. Daiana, em Santana do Cariri, sou agricultora, não posso trabalhar, eu posso fazer um pedido de auxílio? Pode, se ela é agricultora, pode pedir o auxílio-doença igual a todos os segurados da Previdência Social. O agricultor, ele é segurado da Previdência. Agora, a diferença do agricultor para o trabalhador urbano é que o trabalhador urbano contribui para o INSS e já aparece a contribuição no CNIS. Já o trabalhador rural, não, ele precisa comprovar a atividade rural na hora do requerimento do benefício. O José em Horizonte faz a seguinte pergunta: eu recebo uma pensão por morte e gostaria de saber se caso eu me casar no cartório de papel passado eu perco o benefício. Não, se a pensão é instituída por um ex-servidor do estado do Ceará, ela não pode casar, se casar ela perde a pensão. Se a pensão é instituída por um segurado do INSS, o marido dela era segurado da Previdência Social, do regime geral de Previdência, do INSS, e faleceu e ela tem direito, ela tem essa pensão do INSS, paga pelo INSS, ela pode casar que não tem problema nenhum. Georgiana, em Crateús, professor Paulo Bacelar, eu tenho 9 anos de contribuição, mas já bati a idade de me aposentar. Eu posso dar entrada? Ainda não, né, professor? 9 anos de contribuição? 9 anos, né? Só? Mínimo de 15, né? 15 anos. Faltam Precisa ter 6 15 anos. e 62 anos de idade. E 62. Ela disse que a idade tá ok já chegou na idade, mas aí mas a contribuição, faltam 6 anos ainda, viu, Georgiana? A Márcia, em Nova Cidade, Pernambuco, tenho 53 anos de idade e 34 anos de contribuição, sendo somente 15 de insalubridade. Quando posso me aposentar? Se ela já tiver os 25 anos, 15, né, só? Ela tem 34 de contribuição. 34 de E contribuição. desses 34, Mulher. 15 de insalubridade, mulher. 53 anos de idade. Eu não sei se ela tá somando já o tempo, já com um acréscimo de 20%. Mas 35 anos, 35 é? 35 no total. E quanto de 34, professor Paulo Quanto Bacelar. de idade? 53 de idade, 34 de contribuição, 15 de insalubridade. Ela pode ter direito à aposentadoria também na regra de transição, mas ela precisaria ter 60 de idade. Né? Aliás, 57 de idade. Ela tem quanto? 53. 53. Ela teria que ter 57 de idade e 35 anos de contribuição para ter direito. Então ainda não tem direito a nenhuma regra de transição ainda. Você pode participar com a gente enviando a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Tem a pergunta agora que vem do Crato. Quem faz a pergunta é a Jane Leda. Sofri um acidente de moto. Eu recebo Bolsa Família. Se eu der entrada no auxílio doença, o meu benefício será cortado? É possível, mas vai ser contada a renda familiar, não só a renda dele. Mas é possível ser cortado sim. Francisca, em Icó, eu quero saber se ainda pode juntar tempo de agricultura com tempo de contribuição. Sou funcionária concursada do município desde 1996. Só que antes eu era agricultora, mas não tenho nenhuma prova. Eu tenho 58 anos de idade. Sem prova não tem como, né? Mas no caso dela, se ela tivesse provas rurais, ela poderia sim comprovar esse tempo rural e pedir uma CTC do INSS para levar esse tempo para o município, já que ela é servidora pública. Só que para contribuir, para contar esse tempo de CTC, ela precisa, além da comprovação da atividade rural, ela precisa contribuir com o INSS com aquele tempo que ela comprovou.
Então ela vai pagar aquele tempo para depois levar para o regime próprio de previdência. A não ser que ela tenha a carteira assinada do tempo da agricultura, né, professor? Se ela Sim, aí seria agricultora, mas ela disse que não tem prova nenhuma, né? É. Mas se ela fosse trabalhadora rural, empregada rural, aí bastava pedir a CTC ao INSS e levar para o regime próprio. Mas se ela é segurada especial, trabalhadora rural, em regime de economia familiar, ela provaria o tempo rural, teria que pagar esse período, contribuir, indenizar esse período para o INSS, aí depois pedir uma CTC para levar para o município. Pergunta agora que vem sem identificação, me tire uma dúvida. Tenho 2 filhos autistas e um já recebe BPC e o outro já encaminhei. Só que esse tem 23 anos, eu não tenho renda de nada. Será que eu posso conseguir? Não entendi não. Ela tem 2 filhos, um já tem o BPC e ela fez o encaminhamento para BPC do outro filho. O outro filho tem 23 anos. Sim, pode. Se for benefício do BPC ao deficiente, você pode ter 2 benefícios na mesma residência que não tem problema nenhum. Ana Paula, em São Luís do Curu, professor Paulo Bacelar. Minha mãe recebe o BPC por idade e minha irmã recebe o BPC por incapacidade. Ambas moram na mesma casa, somos 3. Alguma delas pode perder o benefício? Pode, porque vai depender da renda familiar também, né? Vai se contar toda a renda da família, dividir pelo número de familiares e depois ver a renda familiar para saber se vai ter direito ou não. Alderli em Russas participa com a gente. Meu esposo é servidor público desde 2000 e tem 43 anos. Com quantos anos ele pode pedir a sua aposentadoria? Ele precisa ter 65 de idade com 25 de contribuição. Se ele tiver menos tempo, por exemplo, 30 anos de contribuição, ele precisaria ter 57 anos de idade para poder se aposentar. No caso, ele tem o registro desde 2000, então ele tem 24 anos de contribuição, né, teria professor? que ter 30 anos no mínimo ou 25 anos de contribuição com 65 anos de idade. Ana Paula, em Canindé, participa com a gente. Queria saber se pagando no código 1473 eu tenho risco de perder o Bolsa Família. Quais as regras? Eu trabalho como prestadora de serviço sem vínculo com o INSS e sem a previdência própria do município. Sim. Ela já começou a falar que está pagando de forma indevida, porque ela está contribuindo no código 1473 como facultativo, mas ela não é facultativa, ela é segurada obrigatória, já que ela está trabalhando e está exercendo uma atividade. Ou seja, não há fiscalização do INSS, então a pessoa acaba contribuindo de forma facultativa, mas sendo trabalhadora obrigatória. Ela teria que contribuir como contribuinte individual e não teria direito ao Bolsa Família, né? Mas se ela está contribuindo como o código 1473 como facultativo e não há fiscalização do INSS, então ela não vai perder o benefício. O Edinaldo, professor Paulo Bacelar, está na cidade do Crato. Ele faz a seguinte pergunta. Minha esposa é portadora de visão monocular e tem 28 anos e 1 mês de contribuição ao INSS, professor Paulo Bacelar. Ela tem direito a algum benefício, professor? Olha, a visão monocular já é considerada deficiência. Então, pela idade, ela poderia se aposentar aos 55 anos de idade. Olha só, 55 anos de idade, com 15 anos no mínimo da deficiência. Então, se ela tem 55 anos de idade e já tem mais de 15 anos com essa visão monocular, ela já tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Professor Paulo Bacelar, mais uma pergunta que chega sem identificação aqui para o nosso programa. Bom dia, tenho 54 anos, eu já posso dar entrada na minha aposentadoria, sou agricultora, completo 55 anos em novembro, professor Paulo Bacelar. Pode, então ela já tem direito à aposentadoria quando completar 55 anos. Em novembro, ela dá entrada na aposentadoria dela. Agora, ela precisa ter a comprovação de que trabalhou na agricultura durante 15 anos. Francisco em Russas. Olá, Francisco, seja bem-vindo. Tenho 59 anos, contribuo há 30 anos e tenho 2 hérnias de disco da coluna. Eu posso me aposentar? Se tiver um laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho permanentemente, ela tem direito à aposentadoria. Alex também em Russas participa com a gente. Abraço a vocês aí de Russas. Gostaria de saber se possuindo algum tipo de patrimônio, moto, carro, casa, eu posso ser impedido de me aposentar. Aposentar não. Aposentadoria é pelo tempo de contribuição de 15 anos no mínimo, com 65 anos de idade,
para o homem e não tem nada a ver com os bens que a pessoa tem, não. Ok, abraço para você, Alex. Pergunta que vem sem identificação, vem do Rio de Janeiro, professor Paulo Bacelar. Eu sou porteiro, tenho 30 anos de contribuição e 51 anos de idade. Quando posso pedir a minha aposentadoria? 30 de Ele contribuição. tem 30 de contribuição e 51 anos, ele é porteiro. Ainda não tem direito à aposentadoria. Precisa ter 65 anos de idade ou atingir regras de transição, que é 35 anos de contribuição mais alguns requisitos, mas no seu caso somente por idade. Pergunta agora do Wilder Nando em Icó, professor Paulo Bacelar. Minha mulher tem 3 filhos e não recebeu auxílio maternidade. Tem como ela ainda receber o benefício? Os meninos têm 9, 7 e 5 anos. Não, o de 9 e de 7 não tem mais direito a receber, prescreve o direito de pedir o salário maternidade com 5 anos da data do parto. Então, passou de 5 anos, não tem direito. E o de 5 anos, poderia pensar ainda, para ver se ainda já tem ainda o tempo, né? Se realmente foi 5 anos exato. Mas, se ele já completou 5 anos, aí não tem mais direito nenhum. André, em Russas, professor Paulo Bacelar, tenho 39 anos de idade e 20 anos de contribuição, sendo 10 de carteira e paguei 10 anos no MEI. Aí eu dei uma parada, eu trabalho de moto, eu sou mototaxista e para me manter segurado durante o ano, eu tenho que fazer o quê, professor Paulo Bacelar? Ele já tem os 20 anos de contribuição. Mas ele é MEI, é? Ele é MEI. MEI. No momento ele é MEI. O MEI tem que continuar contribuindo, porque MEI é obrigatório a contribuição, senão ele fica devendo a Receita Contribuição Federal. mensal, obrigatória. Se ele não quiser mais contribuir, ele tem que dar baixa no MEI. Como ele é taxista, ele não pode dar baixa, ele vai ter que continuar contribuindo até os 65 de idade. Tereza, em Várzea Alegre, pergunta aqui no nosso programa, professor Paulo Bacelar. Eu recebi a Bolsa Família, mas meu filho passou a receber o BPC. Logo fui renovar o cadastro, porque a assistência disse que é preciso atualizar. Porém, no próximo mês, no mês seguinte, já foi cortado, deixando pela metade, por 2 anos. Ela pergunta o seguinte, é correto isso? Eu não tenho outra renda e ainda não sou aposentada. Se ela não tem renda nenhuma e foi cortada, ela pode recorrer ou pedir novamente esse benefício. Reginaldo, em Uruburetama. Eu tomo medicação há 17 anos, eu nunca paguei o INSS. Eu tenho direito à minha aposentadoria? Já fiz 2 cirurgias de hérnia de disco e o que precisa para me aposentar? A aposentadoria não. Se ela nunca contribuiu, não tem direito à aposentadoria. A aposentadoria é um seguro. A Previdência é um seguro social. Você tem que contribuir para ter direito a esse seguro. Se não contribui, não tem direito a nenhuma aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Mike, em São José de Solonópole. Quando meu filho nasceu, eu trabalhava de carteira assinada. Com 1 ano depois do nascimento do meu filho, eu fui demitido. O meu filho hoje tem 2 anos. Eu quero saber se a minha esposa pode encaminhar o salário maternidade. 3 anos de carteira assinada. Não, o fato gerador é o da mulher. Se a mulher trabalhava de carteira assinada e teve um filho, ele tem direito ao salário maternidade, mas o pai não. Se é o pai que era segurado, o filho não tem direito ao salário maternidade. Entendeu, Mike? Se só você tinha carteira assinada, não tem o direito. Se a sua esposa... Ele era que é segurado. Certo. Quem tem que ser segurado é a mãe, né? A mãe do bebê. Ok, abraço para você e a todos aí em São José de Solonópole na sintonia do nosso programa. A Valdirene Barbosa está em Icó e enviou pergunta pra gente. Tenho 49 anos de idade e 27 anos de trabalho. Eu gostaria de saber com quantos anos eu vou me aposentar. Só com 62 anos de idade. Precisa completar a idade mínima. Já tem o tempo, mas não tem ainda a idade. Romário, em Aratuba, professor Paulo Bacelar. Minha mãe é servidora pública concursada. Tem 15 anos de contribuição e 61 anos de idade. Ela já pode pedir a aposentadoria? Ela pode pedir aposentadoria aos 62 anos de idade, que vai entrar na mesma regra do regime geral de previdência. Carlos, em Limoeiro do Norte, tenho 46 anos. Quando o meu tempo da Marinha acabar, eu estarei com 48 anos de idade. Após esse tempo, eu posso contribuir como autônomo e ganhar outra aposentadoria aos 65 anos, pois eu irei pagar os 15 anos, de 49 até 64. Pode sim.
Pode contribuir e terá a aposentadoria do INSS. Lourdes, em Fortaleza. Tenho 22 anos de contribuição e 59 anos de idade. Eu já posso dar entrada na minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, 59 de idade e 22 de contribuição. Também não, somente aos 62 anos de idade. Precisa esperar mais 3 anos para se aposentar. Francisca, em Guaraciaba. Sou concursada de 97. Vou completar 56 anos. Quantos anos faltam para a minha aposentadoria? Completar 62 anos de idade, ela terá direito à aposentadoria. A Mônica, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Meu marido tem 60 anos de idade e 34 anos de contribuição. Ele tem insalubridade. Ele já pode se aposentar? Se tiver 25 anos como especial, aí teria que ver, não é a insalubridade que dá direito à aposentadoria especial, é o PPP, é o documento que prove a exposição ao agente nocivo. Se ele tiver o PPP de 25 anos, ele se aposenta aos 60 anos de idade. Mas se não tiver, somente com 65. De volta a Pentecoste, atendendo aqui o Saraiva. Quem enviou pergunta pra gente aqui no nosso WhatsApp, 859-9273-4353. Meu filho serviu ao Exército por mais ou menos 7 anos e atualmente trabalha de carteira assinada. Minha dúvida, esse tempo que ele serviu no Exército entra como tempo de contribuição? Entra. Agora ele tem que pedir uma CTC no Exército, uma certidão de tempo de contribuição e levar para o INSS. Maiara Mendes, em Itapiúna, professor Paulo Bacelar. Eu vou dar uma de Luzenor de Oliveira. Sabe onde fica Itapiúna, professor Paulo Bacelar? Na ponta dos cascos aqui. Indo para Quixadá, você vai ali, antes de Quixadá, você, no meio do caminho ali, ó, tem a entradinha para Itapiúna, que é no meio da estrada. Na beira da estrada da BR-060. Tá certo. Itapiúna. Esse conhece o Ceará, professor Paulo Bacelar. A Maria Mendes, em Itapiúna. A Maiara, professor Paulo Bacelar. Maiara Mendes. Quem recebe auxílio doença rural pode se inscrever no Garantia Safra no período em que está recebendo o auxílio doença? Pode, porque ela não deixou de ser segurada, né? Então ela está afastada momentaneamente, mas tem direito a pedir sim. De Itapiúna, vamos para Copiara, atendendo aqui a mensagem da Cícera. Me chamo Cícera, tenho 49 anos, sou comerciante e tenho 22 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Vai demorar um pouquinho ainda, né, professor? 22 anos? 22 anos e 49 de idade. Somente por idade também, 62 anos. 62 e a anos. Copiara também fica na mesma estrada que passa por Itapiúna, que é a 060. Agora a gente vai dar uma volta, né, professor? Paracuru, professor Paulo Paracuru Bacelar. fica aqui na praia, né? Pronto. A Marta, em Paracuru, participa com a gente. Sou auxiliar de serviço da prefeitura, tenho 22 anos de contribuição e 40 anos de idade. Quando vou poder me aposentar? Falta muito? Teria que ver a regra se Paracuru é regime próprio, que eu não sei de cabeça. Mas teria que ter também a idade mínima, e nesse caso dele, somente com 65 anos de idade também. Alessandra, em Russas. Tenho 50 anos, atualmente trabalho há 15 anos como técnica de enfermagem. Falta quanto tempo para me aposentar? Todos esses anos foi de carteira assinada. Se a auxiliar de enfermagem, ela se enquadra igual à enfermeira também. Pode se aposentar aos 25 anos de contribuição, mas tem que ter os 60 anos de idade. Ok. Abraço para você, Alessandra. O José, em Icó, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Sou pedreiro, já tenho 17 anos de contribuição e 61 anos de idade. Será que eu posso me aposentar? E quando eu me aposentar, é com o salário da categoria? Não é pelo salário da categoria. Vai ser levado em conta o tempo que você contribuiu. Como é 17 anos, né, que ele contribuiu? Exato, 17. Ele vai se aposentar com 60% da média de contribuições, possivelmente será salário mínimo. Mas ele só se aposenta aos 65 anos de idade. Mais 4 anos então, José. Abraço para você, a todos aí de Icó. Júlio, em Canindé. Meu pai tem 62 anos e contribuiu por 19 anos. 62 com 19 anos de contribuição. Ele tem depressão, ansiedade e diabetes. Será que ele tem direito à aposentadoria? Teria que ver o laudo, né? O laudo médico que é necessário para ele poder se aposentar. É o laudo que vai dizer se ele está incapacitado permanentemente ou provisoriamente.
Abraço para você que participou com a gente. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Muito obrigado pela sua participação e durante a semana, se você tem alguma dúvida, pode enviar para a nossa produção 859-9273-4353. A você, professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, professor. Obrigado a você, Marcos. Obrigado a todos que mandaram perguntas. A gente sabe como é importante todas as perguntas serem encaminhadas, porque uma pergunta ela serve para atender a muitas pessoas que têm a mesma dúvida. Então é sempre um prazer estar aqui para diminuir essas dúvidas entre os segurados, porque todos precisam saber dos seus direitos. Grande abraço, mais uma vez, professor Paulo Bacelar. A você, meu amigo, minha amiga, ouvinte internauta. Estaremos novamente com o especial Caminhos da Aposentadoria no sábado que vem às 7 horas. A todos uma boa semana. Tchau, pessoal.